chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, amados, paz e graça. Chegou a nossa quinta-feira tão esperada, nossa quinta-feira do nosso estudo no lar. A partir do próximo mês, nós retornaremos o nosso estudo, agora não mais na nossa casa, mas sim vai ser na igreja. Voltaremos a partir do próximo mês de agosto, na primeira quinta-feira, com início às 19h30. Vai ser um pouquinho antes da live em casa, né? Então, para você poder aproveitar. Se você é aqui de Papanduva, você pode participar presencialmente do nosso estudo. Mas se você não é, você pode continuar acompanhando com a gente através da live, através desse momento inspirativo, onde nós trazemos a essência de Deus para a tua vida. Eu quero continuar trabalhando nesta noite e na próxima semana sobre o arrependimento, né? O arrependimento é algo muito precioso na nossa vida. Mas antes de eu entrar diretamente nessa questão do arrependimento, eu quero estar orando com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus cuide de você, trabalhe no teu coração, trabalhe nos teus sentimentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, cremos, Senhor, que Tu está presente na nossa vida e na vida de cada um que está assistindo essa live nesta noite. Peço que Teu Santo Espírito possa quebrantar cada coração. Que as pessoas entendam o Teu grande amor. Entendam a profundidade, Senhor, desse Teu amor genuíno. Esse amor que se doou por nós, dando a sua própria vida, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ser regenerados na Tua palavra. Eu oro, Senhor, abençoando desde já as pessoas que estão assistindo, as pessoas que assistirão mais tarde, que a Tua palavra possa tocar em cada coração, pois ela é verdadeira e ela jamais volta vazia. Pois eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, como é precioso a gente poder compartilhar do amor de Deus. Eu quero mandar aquele abraço especial que eu mando sempre da live, né? Um abracinho para minhas netas, para Sara, para Laura. A Laura, eu posso abraçar ela aqui presencialmente, que ela está na minha casa. Ela veio passar essa semana juntamente com a minha filha Marjorie, então eu posso abraçá-la. Mas a Sarinha não está lá em Videira, então um abraço para Sara. Abraçando minhas netas, eu quero abraçar todos vocês que estão assistindo essa live, vocês que vão assistir futuramente, se sintam abraçados, sintam o calor do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Eu quero então, amados, voltar e compartilhar com vocês algo muito importante na vida do ser humano. O ser humano, ele precisa de arrependimento. Talvez você possa pedir e pensar, mas me arrepender do quê? Eu vou trazer nessas 2 semanas 6 componentes para que você possa estar tendo essa percepção do que é o pecado, do que você precisa se arrepender. Quando a gente pensa no pecado, o arrependimento, ele é uma graça do Espírito Santo de Deus, por meio do qual um pecador, ele é humilhado lá no seu íntimo, lá no seu interior, e ele é transformado no seu exterior. Você entendeu? O pecador, quando se arrepende, ele é humilhado no seu íntimo, no seu interior, e ele é transformado em seu exterior. Por quê? Porque a pessoa, quando ela passa por essa transformação, ela começa a proporcionar um melhor entendimento. Quando a gente realmente se arrepende, a gente entende que o arrependimento é um remédio espiritual, formado de alguns componentes que vai fazer com que a gente possa viver uma vida totalmente diferente. Quando você entende que
precisa se arrepender, mas se arrepender do quê? O primeiro componente, ou a primeira atitude, como você queira dizer, para o arrependimento, nós temos que ter a percepção do pecado. O que é percepção do pecado? É a gente aprender o que é certo e o que é errado, o que nos contamina e o que não nos contamina. Quando a gente entende, a gente aprende que a primeira parte do remédio de Cristo são os nossos olhos abertos. O que isso significa? Esse é um dos fatos muito importantes para que a gente possa observar no arrependimento. Quando a gente olha lá para o filho pródigo, né? A palavra de Deus lá em Lucas 15, no capítulo 15, depois você pode estar acompanhando, lendo na tua casa, ele diz que ele caiu em si. Ele se viu como um pecador e entendeu que ele nada podia fazer para se desculpar do seu pecado, mas ele podia retornar à casa do Pai. Antes que um homem venha a Cristo, ele tem que procurar realmente entender a necessidade de ter esse encontro com o Salvador. Quando a gente vê a descrição do arrependimento lá do sábio Salomão, né? Ele entendeu que ele precisava do arrependimento. A palavra de Deus lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, ele fala sobre isso. Ele diz que ele caiu em si. Ele entendeu aonde ele falhou. Uma pessoa, ela deve, antes de tudo, reconhecer e considerar o seu pecado. E conhecer a paga do seu coração antes que seja devidamente humilhado por ela. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos que devemos abrir os nossos olhos, estar com os olhos abertos. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus criou a luz, porque o mundo estava em trevas. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é realmente essa iluminação, é o crer, é o entender. A palavra de Deus diz: agora sois luz no Senhor. Você tem sido luz no Senhor? Os olhos, eles são feitos tanto para a gente ver como para chorar. Quando a gente lamenta pelo pecado, nós entendemos e aprendemos que é Ele que fere a nossa alma. É Ele que fere o coração de cada indivíduo. Quando nós podemos identificar isso, nós podemos entender que a percepção do pecado, ela gera em nós o arrependimento, porque nós não podemos conviver com o pecado. Nós ensinamos para as crianças, né? O pecado, ele deixa o coração preto, ele deixa o coração escuro, deixa manchado. Mas quando há um arrependimento, há uma transformação de vida. Antes de a gente lamentar, a gente precisa se posicionar. Nós podemos realmente ter a percepção do pecado. E isso tem que levar ao arrependimento. Não adianta você entender que pecou e não se arrepender. Muitos que acham falhas nos outros, mas não veem um erro em si mesmo. Pessoas que acham que os outros estão errados são pessoas que estão vendadas pela ignorância ou pelo amor próprio. Não entendem que nós precisamos ter o amor mútuo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E as pessoas que não conseguem viver dessa forma, eles não veem o que deforma a sua alma. Satanás, ele faz com que essas pessoas fiquem cegas, com que essas pessoas não enxerguem, que essas pessoas fiquem encatuzadas e não consigam vislumbrar a grandiosidade do amor de Deus. Mas quando você tem essa visão, quando você tem essa percepção do pecado, da falha do ser humano, aí as escamas caem.
O apóstolo Paulo, quando era Saulo, quando ele teve aquele encontro com Cristo e ele perdeu a visão, depois ele fala que as escamas caíram dos seus olhos e ele viu quem era o verdadeiro Cristo. Você conhece o verdadeiro Cristo? Você tem essa percepção? A primeira percepção, então, amados, realmente é a gente poder entender o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que te afasta do Criador. É tudo aquilo que faz com que você se afaste de Deus. Simplificando, o pecado é errar o alvo. Nós temos um alvo, temos um propósito na nossa vida que é Cristo. E quando nós erramos esse alvo, nós perdemos a convivência, o relacionamento com Deus. Nós temos que aprender também a segunda percepção, ou o segundo componente que nós queremos enfocar nessa noite. Nós temos que ter tristeza pelo pecado. Por que temos que ter a tristeza? Lá no livro de Salmos, no capítulo 38, o salmista diz: suporto tristeza por causa do meu pecado. O que isso significa, né? O pecado, ele gera uma tristeza de amargura na alma. A palavra hebraica que quer traduzir essa tristeza, ela significa ter a alma, por assim dizer, crucificada. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo. O pecado, ele gerou o preço vicário de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando nós aprendemos a ter essa percepção, a ter essa tristeza, isso vai fazer com que a gente viva uma forma totalmente diferente. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. Nós precisamos realmente viver uma vida de transformação. Nós precisamos caminhar com passos firmes. Nós precisamos entender que aqueles pregos, aqueles cravos que foram cravados na mão de Cristo, foi pelo meu e pelo teu pecado. Não existe outra forma de remissão se não for através de Jesus Cristo. Quando nós lemos as Escrituras, a palavra de Deus chama isso de quebrantamento. O se condoer, se retorcer, se lamentar, significa que você está se quebrantando. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. O salmista, ele é bem claro quando ele fala sobre isso, né? O coração, ele precisa estar quebrantado, compungido, contrito. Com certeza, ele vai agradar a Deus. Se nós vivemos assim, realmente, nós vivemos uma forma totalmente diferente. É rasgar o coração, é quebrantar, é deixar o coração disponível para que Cristo habite nele. Rasgai o vosso coração. Como você tem agido? Como você tem vivido? A gente entende isso, né? O cingir o nosso corpo, estar revestido. Isso é que Deus quer que você faça. Ele quer que você possa realmente tomar uma atitude diferente. Essa tristeza, ela implica tornar a Cristo como precioso. Eu estou triste pela condição da qual eu vivia. Uma condição sem arrependimento. Mas quão precioso é o nosso Salvador, porque Ele não atribui essa tribulação a nós, porque Ele carregou sobre si. Agora, Cristo, é de fato o Salvador da humanidade. Ele trouxe a misericórdia, e é realmente a misericórdia dele que faz com que nós não sejamos consumidos. Enquanto o coração não estiver repleto de compulsão, ele não estará pronto para o arrependimento. Enquanto teu coração não estiver quebrado, quebrantado, compungido, não há arrependimento.
a simplesmente, talvez, um reconhecimento da tua falha. Mas quando há o arrependimento, a palavra de Deus diz: quão bem-vindo é um coração quebrantado, um coração que sangra, um coração transformado. Isso implica repelir o pecado. Você, quando não quer algum inseto que venha próximo de você, o que você passa? Um repelente. Você passa um repelente para que ele não venha próximo de você, ou coloca um aparelho na parede para que possa repelir. O que você tem usado para repelir o pecado? O que você tem usado para repelir o pecado que gera tristeza? E a tristeza mata a alma. O que você tem usado para transformar a tua vida? Será que você tem se moldado conforme Deus quer? Será que você tem usado as características de Cristo? A palavra de Deus diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Os que semeiam com lágrimas, com alegria, ceifarão. Quando a gente entende isso, nós aprendemos que a colheita ela é muito deliciosa, né? Você já foi talvez de algum pomar para colher frutas? Como é legal você estar naquele pomar, colhendo as frutas, e não só colhendo também, quando você está colhendo, você está se alimentando. Você para um tempo, descasca uma fruta, você saboreia. E o pecado, ele gera em nós um constrangimento, uma dor, você não tem alegria. Mas quando nós realmente entendemos que o pecado foi pago, o preço lá na cruz, nós conseguimos saborear, nós conseguimos entender que o choro durou uma noite, mas a alegria veio no amanhecer. O arrependimento, amados, ele rompe todos os obstáculos do pecado. E em seguida a nossa alma fica tranquila. A palavra de Deus diz: por que te abate a minha alma? Por que te abate? Por que está abatida a minha alma? Descansa no Senhor. O ato de Deus em afligir a alma por causa do pecado é como o agitar das águas. É como aquele agitar lá no tanque de Betesda, lembra? Quando o anjo do Senhor descia, agitava as águas e a primeira pessoa que entrasse naquelas águas era curada. Esse é o arrependimento. Quando Deus agita as águas do teu coração e entra com o perdão, aí sim você realmente está mostrando que houve o verdadeiro arrependimento. Contudo, nem toda tristeza, ela evidencia o verdadeiro arrependimento. Então, o que é essa tristeza? O que ele faz? Muitas vezes ele deixa a pessoa piedosa. Mas será que isso é uma transformação? A palavra de Deus quer que a gente mude interiormente. A verdadeira tristeza espiritual, ela é interior. É interior em duas maneiras. A primeira é uma tristeza de coração. A tristeza, ela não evidencia somente a sua face, mas ela desfigura o rosto. Deus quer mostrar para nós que nós não precisamos viver uma vida melancólica, uma vida de tristeza em todo o tempo. Ele quer tirar isso, Ele quer fazer com que a gente viva uma vida totalmente de arrependimento. O arrependimento, quando a gente olha na vida de Acabe, foi algo que ele conseguiu demonstrar verdadeiramente. O seu exterior refletia justamente o seu arrependimento. Ele rasga suas vestes e se arrepende verdadeiramente. A tristeza, segundo Deus, ela avança além e ela é como aquela veia que sangra internamente. O coração, ele sangra por causa do pecado. Mas quando a gente tem esse arrependimento, a gente vive uma vida, não de lamento, mas vive uma vida sincera. A tristeza espiritual, ela tem que ser sincera. Não é somente uma tristeza de condolências, mas é aquela tristeza pela ofensa e não pela punição. Eu estou triste pelo meu pecado, não pela consequência dele, porque Jesus pagou a consequência dele. Jesus levou sobre si.
A lei de Deus, ela foi infringida pelo meu pecado. E o seu amor absoluto leva com que a gente possa se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado, né? Mas não por causa do roubo, e sim porque ele foi apanhado e vai sofrer uma pena. Quando nós entendemos, nós aprendemos que essa tristeza, ela tem que acabar. A tristeza espiritual, ela traz uma confiança, ela traz uma transformação. Ela é mesclada com a fé. A tristeza bíblica, ela faz com que o nosso coração possa ser arrebanhado por Cristo. Quando nós entregamos a Ele a nossa vida de todo o coração, o nosso pecado está sempre diante de Deus. Assim também a promessa de Deus, ela está sempre diante de nós. O arrependimento, ele vem do Senhor. Arrependei-vos e sereis salvos. Você já se arrependeu? Você tem vivido uma vida totalmente diferente em Deus? A tristeza espiritual, amados, ela não é permanente, mas ela é passageira. Não são algumas lágrimas derramadas ocasionalmente que servirão. Alguns derramarão lágrimas ao ouvirem um sermão, mas isso é como a chuva de abril, logo acaba. Ou como uma veia aberta que ela já vai se fechar. A verdadeira tristeza, ela tem de ser habitual. O coração ou o cristão, a doença da alma, ela é crônica e ela pode ser retirada com um transplante. É deixar o velho homem e aceitar o novo homem, que é Cristo. Portanto, você tem que tratar-se com um remédio continuamente. E esse remédio se chama arrependimento. Esse remédio se chama a palavra de Deus. Como você tem vivido em todo esse tempo? Você tem confessado os teus pecados? Você tem deixado os teus olhos abertos? Ou você está vivendo simplesmente com o coração triste, mas ainda não entendeu quem é Deus na tua vida? Pense bem como você está esta noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus possa continuar trabalhando no teu coração. Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, reconhecemos a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente um choro de remorso, mas é um choro que causa transformação em nosso coração. A transformação faz com que o nosso semblante, os nossos olhos, possam deixar refletir. Quando há um verdadeiro arrependimento, há transformação de vidas, há mudança de curso, há mudança de perspectiva. Quando nós simplesmente falamos que nos arrependemos e não temos essa mudança, nós estamos enganando não a Deus, mas a nós mesmos. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos sentimentos. Eu oro, Senhor, nessa noite, pela vida de todos que estão assistindo. Que realmente, Senhor, haja um verdadeiro arrependimento nesses corações. Não só o arrependimento de culpa, mas o arrependimento de transformação. Nós precisamos ser transformados, não ser aliviados de culpas. Mas precisamos, Senhor, da Tua transformação dia após dia. Quando há uma verdadeira transformação, todo aquele fardo, todo aquele peso, realmente ele sai da nossa vida. E o nosso semblante vai resplandecer como o sol que amanhece pela manhã. O nosso olhar vai resplandecer o brilho de Deus. Mas muitas vezes não há o verdadeiro arrependimento. É como a noite que cai, ela fica escura e o nosso olhar se torna turvo, cheio de pecado, cheio de aflições. Mas que bom que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos trouxe essa nova ligação. Por isso que Tu és o único caminho que nos leva ao Pai. E nós reconhecemos a Tua soberania. Por isso, Pai, eu oro em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Amado, que Deus abençoe você e a tua casa e você continue crendo. Continue confiando que Deus continua no controle de todas as situações, porque Ele é soberano. E Ele quer realmente salvar a tua vida, que você venha a se arrepender dos teus pecados. Deus abençoe você e até a próxima quinta-feira com o nosso estudo sobre o arrependimento. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor.